TV Câmara, Campinas. Bom, boa tarde a todos. Quero dar início, então, aqui aos trabalhos da Comissão de Educação e Esporte, a nossa primeira reunião ordinária, nesse dia 25 de fevereiro de 2019, às 15h15, com a presença aqui do vereador que preside agora essa comissão, o vereador Gustavo Peta, o vereador professor Alberto e o vereador Zé Carlos. Então, com o quórum estabelecido, nós damos início a essa primeira reunião da Comissão de Educação e Esporte. Nós temos uma pauta bem definida. A pauta, nossa ideia é falar sobre um plano de trabalho da comissão nesse ano de 2019 e depois a discussão e a votação de parecer de dois projetos de lei de denominação de um de denominação de rua e outro de denominação de um sistema de recreio do município de Campinas. E, por último, alguma votação de algum parecer aqui da comissão. Então, para ser bem objetivo, se tanto o vereador professor Alberto, o vereador Zé Carlos, evidentemente está facultada a palavra a qualquer momento para a gente tocar aqui a reunião. A ideia nossa é apresentar aqui de maneira bem sintética e rápida um plano de trabalho para a comissão nesse ano de 2019. O nosso objetivo, nós estamos aqui estabelecendo os dias das reuniões, com os respectivos horários, né? Então já há um calendário estabelecido até janeiro de 2019, e nós vamos tentar, vereador professor Alberto, Zé Carlos, todas as reuniões serem deliberativas, né, dos projetos que estarão prontos para votação, mas sempre seguido também de algum debate público sobre algum tema relevante nessa área da educação e do esporte. O primeiro que a gente gostaria de já colocar aqui sobre a aprovação de vocês seria no dia 25 de março, para iniciar essa sequência de debates públicos, um debate sobre o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação foi aprovado nessa casa, estabeleceu metas claras e evidentes para os próximos anos, e, na nossa visão, nós precisamos debater o que avançou até o presente momento. Nós aprovamos o plano em 2014, né? E nós já temos aí, então, em torno de 3 anos de duração do plano. Então, a ideia é que a gente possa trazer aqui a Secretaria de Educação, o Fórum Municipal de Educação e todas as pessoas que participaram da discussão e aprovação desse plano, para saber exatamente. Existe uma comissão de monitoramento também do plano, né, que o Fórum e a própria Secretaria participam, e a gente traria aqui para casa uma discussão sobre isso. Quais as metas que foram atingidas, aquelas que não foram atingidas, o porquê não foram atingidas ainda, né? Nós sabemos de alguns problemas evidentes, né, como a questão do déficit de vagas na educação infantil, mas tudo isso precisa ser debatido. Então, nós inauguraríamos essa série de debates públicos no dia 25/3, com uma discussão do Plano Municipal de Educação. Além disso, há outros debates, e aí esses debates nós faremos tanto com a sugestão dos integrantes da comissão, como com outras demandas que surgirão. Já há uma demanda a ser debatida, nós podemos debater tanto aqui na Comissão de Educação, ou como na Comissão Especial de Estudos que eu pretendo criar nesses próximos dias para debater a reforma da Previdência, né, que é o impacto da reforma da Previdência para os professores da educação básica, né? Aí a gente tem que discutir se é o caso de fazer aqui na Comissão de Educação, se leva para esse grupo de estudos que a gente vai fazer da Câmara, mas o fato é que a gente só definiria hoje, assim, de modo mais claro e evidente, seria a discussão do plano. Aliás, a discussão do plano, acho que será algo permanente da comissão. Nós faremos uma discussão e um monitoramento desse plano como deliberação e como uma atribuição dessa comissão nesse próximo período. Então, essa era uma questão. A outra, que eu também gostaria de conversar aqui com os integrantes da comissão, é da gente passar a realizar algumas visitas técnicas de fiscalização, de vistoria, nas unidades de educação do município, né? Por diversos motivos. Por exemplo, o professor Alberto trouxe essa tribuna na última sessão
uma preocupação grande em relação a um ato de violência que ocorreu em uma das nossas unidades, de uma aluna contra outra aluna, e que, de modo, inclusive, surpreendente, aquilo demorou alguns minutos, né, aquela agressão. E, aparentemente, nada foi feito de imediato para suspender uma violência gravíssima contra uma criança, uma adolescente, né? Então, não seria o caso dessa comissão fazer uma visita à unidade para que a gente pudesse conversar com a coordenadora da unidade para saber quais são as medidas que estão sendo tomadas, né? Porque a gente sabe que essa questão da violência nas escolas é algo sistemático. Agora, como que a escola lida com isso, né? Então, isso seria um motivo para uma visita imediata da comissão nessa unidade. E outras motivações, né? Nós estamos tendo um problema agora, por exemplo, que é o atraso dos kits de uniforme de material escolar. Eu já estive com a secretária de Educação conversando com ela. Ela me apresentou lá todos os argumentos, dos problemas que tiveram do ponto de vista administrativo, né? Mas, até agora, algumas escolas ainda não receberam esses materiais. Isso traz um prejuízo enorme do ponto de vista pedagógico. Então, eu acho que a gente deveria ter como uma medida recorrente no ano todo essas visitas. A partir de denúncias que cheguem a gente, né, de denúncias, de informações, mas também a partir de iniciativas dos próprios vereadores, diante de uma motivação que seja legítima. Então, era algo que eu também gostaria de submeter aqui aos vereadores para que a gente tivesse, durante todo esse ano, os debates públicos, as deliberações aqui dos projetos e as visitas técnicas de fiscalização e vistoria. Seria isso. Ok, vereador Peta, eu quero aqui cumprimentá-lo pela excelente aqui a sua agenda de trabalho, feita, né, elaborada para que a comissão exerça dentro desse ano. Esses debates, essas reuniões serão dentro das reuniões ordinárias da comissão. Isso. Eu sou suplente dessa comissão, mas, diante da exposição de Vossa Senhoria, eu gostaria até de estar acompanhando, que eu acho primordial essas visitas nas escolas municipais, nas creches, até nas escolas estaduais, que muitas vezes tem uma escola municipal perto da escola estadual. E até a merenda, quando você fala aqui de alimento, eu estava lendo aqui, é servido das escolas estaduais também, a merenda municipal. Então, eu mesmo sendo suplente, eu gostaria de estar recebendo todo o calendário, a agenda desses debates e dessas visitas para que eu possa acompanhar. Professor Alberto. Boa tarde, eu cumprimento o presidente dessa comissão, o vereador Gustavo Peta e o vereador Zé Carlos. Parabenizo pela pauta, acho que uma pauta extremamente relevante. Quero agradecer pelo acolhimento, né, da minha fala na tribuna. Eu já tinha anteriormente falado com Vossa Excelência sobre essa temática de violência. E uma coisa que me intriga, né, no início do ano, em relação aos kits de uniforme, de material escolar, é que isso é recorrente. Não é uma coisa que aconteceu esse ano. Pelo menos a impressão que eu tenho é que desde quando eu cheguei nessa casa, em 2009, está ocorrendo isso. Então, eu gostaria de entender esse processo e, se for o caso, nós fazemos uma gestão federal. Se o problema é federal, por um problema de licitação, sei lá o que acontece, porque tudo bem, até o término de uma legislação para outra, eu até entenderia, mas na mesma administração ocorre o problema, e sempre se diz que é uma questão de licitação, que não pode fazer antes. Então está errado o sistema, porque esse material teria que estar pronto no início. No ano anterior, né, então, professor? Não pode fazer no ano anterior. Nós temos que mudar isso, então, porque não tem lógica. Então, o Brasil inteiro está sendo penalizado, se esse é um problema de legislação. Então, nós poderíamos, então, ser vanguardistas, se fosse o caso, e procurar onde é que a gente vai encontrar o acolhimento de uma proposta racional para que as nossas crianças efetivamente tenham o equipamento escolar antes do início das aulas, e não como está acontecendo recorrentemente,
as pessoas estarem sem o material. Imagina que situação difícil, traumática, tanto para a criança, como os pais, como para o professor, né? Então, eu acho que nós teríamos que buscar um caminho para dar uma solução para esse problema recorrente de atraso do kit escolar. Obrigado. Obrigado, professor Alberto, vereador Zé Carlos. Não, até dialogando com as duas falas, primeiro, vereador Zé Carlos, vamos estabelecer esse calendário, será muito importante a tua participação. Eu acho que nós podemos tanto atuar do ponto de vista de quando a gente for demandado por algum problema que aconteça, mas também, independente disso, a gente realizar algumas visitas em algumas unidades que sejam as mais importantes, para a gente verificar como está a situação da unidade, quais são as principais dificuldades, os principais problemas, né? Então, isso é uma coisa. E também, dialogando com o vereador professor Alberto, realmente é algo que eu também sempre questiono, né? E agora, o argumento dessa vez é que a prefeitura estava esperando a ata de preços do Fundo Nacional de Educação e que essa ata demorou para sair, etc. Tal. Mas isso não traz impedimento para que a prefeitura fizesse a licitação independente dessa ata. Foi uma opção da prefeitura aguardar essa ata ser liberada pelo Ministério da Educação, porque a prefeitura alega que é uma ata já com os melhores preços, etc. e tal. Agora, o fato é que realmente é um problema recorrente, são todos os anos é a mesma coisa. O constrangimento é grande, porque o que acontece na sala de aula? Muitas vezes um pai e uma mãe, fazendo um esforço redobrado, consegue comprar aquele kit de material escolar para o seu filho. Mas tem um outro filho que a mãe e o pai não conseguem ter o mesmo esforço. Então, você cria situações diferentes no ambiente escolar, e isso, para quem entende um pouco de educação, sabe o quanto que isso traz de constrangimento, de dificuldade, de problemas, né, para aquela criança, para aquele adolescente. Então, eu acho que é uma preocupação certa. O que eu acho que a gente poderia fazer? Então, eu gostaria aqui, então, de submeter esse plano à aprovação. A gente aprovaria aqui as datas, esse calendário também de visitas e de inspeções, etc., de debates. E, no caso, eu queria, então, propor o seguinte, que a gente pudesse, no caso aqui do kit do material escolar, agora, enquanto comissão, porque alguns vereadores já tiveram algumas atitudes, né, de requerimento, de indicação. Mas eu acho que a gente poderia, enquanto comissão, fazer um novo questionamento à prefeitura, pedir a questão dos prazos para o estabelecimento desse ano, mas já focando, inclusive, em quais são as medidas que estão sendo tomadas para que esse problema não se repita em 2020. Perfeito. Né? Sim, então, a gente faria as duas coisas. Quando que vai resolver 2019, prazo determinado, etc., e o que está sendo feito para que o problema não ocorra em 2020. E aí a gente faria um requerimento da comissão, Certo. porque isso tem mais força, Claro. eu acho que tem um peso maior do que dos vereadores isoladamente. Pode ser? Pode, eu aprovo aí a Também a aprovo. Tranquilo. Então depois eu faço o texto, submeto a assinatura nossa Ok, e a gente encaminha. Vou te fazer uma pergunta fora do ar. Normalmente isso daqui é na segunda-feira? Segunda ou quarta. Tranquilo. Tá. Então, o primeiro ponto é esse, o primeiro ponto da pauta. O segundo ponto é a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Permino Monteiro, favorável ao PLO 18/2019, processo 228759, de autoria do senhor Carmo Luiz, que denomina a rua Antônio Teruia, uma via pública do município de Campinas. Então, acho que o relator, né, traz um parecer favorável e a gente submete aqui a votação. Eu, como próximo aí a votar, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Eu também, senhor presidente, acompanho o voto do relator. Então, o vereador Zé Carlos, que é suplente do vereador Antônio Flores, acompanha o relatório, o professor Alberto também acompanha, e eu também acompanho o relatório do vereador Permino Monteiro. Então, com isso, está aprovada a pauta número 2, projeto de lei 18/2019. Ponto 3, a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Permino Monteiro, favorável
ao PLO 1/2019, de autoria do senhor Carmo Luiz, que denomina Praça Sandra Hitomi Takahashi, um sistema de recreio do município de Campinas. O parecer do vereador Permínio é favorável. Eu acompanho aqui o parecer. Eu também acompanho o voto do relator aqui, senhor presidente. Também acompanho o voto do relator, senhor presidente. Então, também aprovado o item 3 da pauta, que denomina Sandra Hitomi Takahashi, o sistema de recreio do município de Campinas. Essas matérias agora vão ao plenário. Há algum outro assunto? Não, senhor presidente, eu só queria deixar consignado que todas as vezes que o vereador Antônio Flores não puder comparecer nessa comissão, estarei à disposição da presidência dessa comissão e também dos outros membros, como o professor Alberto, vereador Firmino Monteiro. Tá certo. Vereador professor Alberto. Então, eu gostaria de agradecer bastante a presença do vereador professor Alberto, vereador Zé Carlos, e com as deliberações que nós aqui aprovamos, tanto dos 2 projetos de lei, como desse plano de trabalho de 2019, e também um requerimento à Secretaria de Educação da comissão relacionado ao atraso do kit do material escolar e dos uniformes. Nós damos por encerrada a primeira reunião da Comissão de Educação e Esporte desse biênio da Câmara Municipal de Campinas. Obrigado. TV Câmara, Campinas.